A vida não acontece numa linha reta. E é isso, é justamente esse fato que faz ela ser tão incrível, ela ser maravilhosa. Hoje de manhã, eu tava dando uma caminhada e eu tava pensando sobre tudo aquilo que eu já passei na minha vida, tudo aquilo que eu tô passando e tudo aquilo que eu ainda vou passar. Bom, pra quem não me conhece, me chamo Eduardo Piotrowski, tenho 22 anos. Talvez, pra você, não sei a sua idade, não seja aí um tempo de existência tão grande, né? Mas eu não categorizo como muito ou como pouco. Eu categorizo como a vida que eu tenho aí. E busco trazer aqui nesse canal as experiências que eu passo nesse tempo. Seja ele, na sua visão, muito ou pouco. De qualquer maneira, espero somar positivamente na sua vida, na sua trajetória. Então, o que me fez refletir? Às vezes, a gente busca traçar planos para nossa vida. Então, a gente quer chegar a um determinado objetivo e a gente pensa, tá, como é que eu vou chegar lá? E a gente faz um plano. Ah, vou fazer isso, 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 isso. Então, isso que vai me levar do ponto A para o ponto B. O que eu quero te dizer aqui? Não é que você não tenha que ter um objetivo. A gente tem que ter e é muito importante. O objetivo, ele é importantíssimo. Cara, é só pensar. Um barco, né? Um barco no meio do oceano. Se ele não tiver um objetivo, um norte, ele vai ficar ali rodando em círculos. Ele vai ficar à deriva. E não é assim que a gente quer que você fique. Só que o que acontece? A gente pode definir o nosso ponto B. Então a gente sabe onde é que a gente está, a gente pode definir o nosso ponto B. Só que a trajetória aqui a gente pode também definir, só que não de forma tão precisa. Se a gente define de uma forma muito precisa, não, eu vou chegar aqui através desse meio, a gente tá criando ali uma armadilha. Eu diria que é uma autossabotagem, porque não tem como prever. A gente não tem como prever. Para ilustrar isso aqui, eu não quero trazer nenhuma metáfora, eu quero trazer a minha vida. Então eu quero trazer o que eu passei, o que me fez ter o impulso aqui de gravar esse vídeo para vocês. Começando ali pela minha trajetória profissional, né? O que veio antes ali também teve essa importância, mas eu quero trazer mais essa parte profissional. Quando eu fiz 18 anos, aqui na minha cidade tem uma cultura muito forte de metalúrgicas, né? Empresas ali relacionadas à metalúrgica. Então eu fiz 18 anos, o que um jovem da minha cidade, sem nenhuma experiência, quer dizer, até tinha experiência, mas tinha trabalhado ali no supermercado, não conta muito, né? O que um jovem sem experiência vai fazer para conseguir ganhar algum dinheiro e começar a sua vida? Ah, vamos para a metalúrgica. Então fiz ali um curso, segui o script direitinho, como é que me falaram que era o caminho correto, com o que eu tinha de referência. Entrei na metalúrgica e comecei ali a minha jornada. Então eu comecei como auxiliar de produção, depois virei montador, depois cheguei na parte da pintura. Então tava ali seguindo esse caminho. E até então, enquanto eu estava inserido naquele contexto, eu achava que era aquilo ali. Então eu ia crescer, até daqui a pouco chegar em alguma posição mais alta. Já tinha conseguido uma posição legal. Então de auxiliar para a parte da pintura, que é uma das partes que mais pagava ali, eu já tava legal. Só que, cara, passei por um profundo período ali de desidentificação. Mas não me identifiquei mais com aquela parte ali da metalúrgica. Cara, eu não queria aquilo mais pra mim. Eu queria trabalhar com outras coisas. Não fazia mais sentido pra mim trabalhar usando o meu corpo. Eu queria trabalhar usando a minha mente. E, por uma graça divina, aconteceu de eu ser demitido. Então entrou um chefe novo ali no meu setor e esse chefe identificou ali que eu não estava sendo tão produtivo quanto deveria na linha e acabou me demitindo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim. Porque eu tava pedindo por essa mudança, né? Só que ali foi o quê? Um plano quebrado. Então foi a primeira vez que eu tinha um plano traçado e esse plano foi quebrado. Por quê? Eu tava com o plano de fazer o seguinte, nessa época também eu tinha começado a minha graduação, então um pouquinho antes de ser demitido, eu tinha começado uma graduação em enfermagem. Então eu tava com esse plano, não quero isso aqui, mas aqui dá dinheiro, então vou trabalhar aqui, vou pagar minha faculdade, quando eu me formar, eu aí vou seguir a minha vida naquele momento ali, eu queria ser enfermeiro, né, eu queria cuidar das pessoas. O que aconteceu? Quebrou ali a minha linha. E agora? Não tenho mais esse emprego. Bom, pelo menos eu tenho a minha faculdade. Então saí do emprego e continuei ali na minha faculdade. Porém, no finalzinho ali, quando eu terminei o primeiro semestre, entendi que também não era o que eu queria. Parei de gostar. Então tive algumas experiências legais ali que me ensinaram demais, inclusive sobre a mente humana, sobre tudo. Deu muita base pra eu estar aqui agora, gravando os conteúdos que eu tô gravando. Mas não me identifiquei. Simplesmente não me identifiquei mais. Cara, não fez mais sentido. E eu resolvi ali trancar essa faculdade.
Fiquei alguns meses ali meio que perdido, né? Meio que um barco à deriva, assim, rodando em círculos, e surgiu uma oportunidade. Então o meu cunhado me chamou para trabalhar na parte da oftalmologia. Olha só que doideira. Então eu fui da metalúrgica para enfermagem, da enfermagem, que até tem um pouco a ver, fui para a área da oftalmologia. Cara, fiz uma viagem lá pro outro lado aqui do nosso país, trabalhei ali por alguns meses e ali comecei a vislumbrar um novo destino. Então comecei a traçar um novo plano para chegar no meu objetivo, que era ter sucesso, né? Financeiro, um sucesso de autorrealização também. Ok, comecei. Fiquei ali alguns meses, acho que cerca de 4 meses ali, muito intensos, de diversas viagens, aprendizados e tudo mais. Só que chegou ali no 4º ou 5º mês, acabou que esse projeto não foi muito pra frente, não teve mais como eu me encaixar ali. Novamente, o plano foi quebrado. E eu precisava fazer alguma coisa da minha vida. Então, fui buscar emprego, né? Fui ir pro mercado de trabalho. Eu não queria mais trabalhar na parte da metalúrgica. Não via mais sentido, não queria mais voltar. Eu não tinha experiência suficiente para trabalhar na parte da enfermagem e também não queria. A parte da assistência ali oftalmológica que eu trabalhei também não tinha me dado bagagem suficiente para conseguir um emprego na área. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa concessionária de veículos. Sim, nada a ver com o que eu já tinha feito, mas surgiu a oportunidade e eu decidi embarcar nessa jornada. E aí, tava lá o Eduardo aprendendo sobre peça de motor de caminhonete a diesel. É, isso aí. Entrei lá, cara, foi uma experiência também muito louca, muito intensa. Fiquei 7 meses aprendendo diversas coisas, vivendo ali coisas que eu achei que nunca ia viver, falando sobre coisas que eu achei que nunca ia falar. Ali também descobri o universo das vendas, então, cara, foi muito importante pra minha trajetória. E eu tava trilhando, tava começando a trilhar, na verdade, um caminho ali dentro. Até que, ali pelo 7º mês, aconteceu pela 2ª vez na minha vida o fato de eu ser demitido. Então, ocorreu ali algumas intercorrências com o meu gestor e ele decidiu que era mais conveniente estar efetuando o meu desligamento. Novamente, foi uma coisa muito boa, cara, foi perfeito. Por quê? Ali também, naquele período ali pré-demissão, eu estava começando a empreender. Então, na verdade, a ideia ela estava em gestação. Então, a ideia de empreender ela estava comigo ali. Então, até alguns meses ali antes dessa demissão, essa ideia ela começou a aparecer, começou a florescer. Olha só. Talvez seja legal empreender. Começou ali que começou a minha trajetória. A melhor parte da minha vida começou ali. E qual que era esse empreendimento? O que eu tinha de experiência? Eu até ali tinha meus 21 anos, né? Eu não tinha muita experiência. Eu sabia algumas coisas que eu tinha aprendido na metalúrgica ali, algumas coisas soltas na enfermagem, no oftalmo. Ali também na área das peças e tudo mais que eu trabalhava na concessionária. E aí, o que eu juntei desse meu quebra-cabeça? Eu juntei a parte da pintura. Então, eu trabalhei com essa parte de pintura lá na metalúrgica e juntei a parte dos carros que eu tava trabalhando e que eu gostava muito, né, e que eu tava tendo contato direto ali no meu dia a dia e pensei, vou montar uma oficina de pintura automotiva. Foi a ideia que veio, era o que eu achei que ia dar certo. Peguei ali um cara que tinha trabalhado comigo na metalúrgica, joguei a ideia nele, ele também pilhou, vamos ser sócio, vamos. Pô, comecei ali o meu primeiro empreendimento. No primeiro mês, né, e só pra pontuar, mais uma vez, né, então ali eu já tinha tido alguns planos quebrados, mas mais uma vez estava lá o Eduardo com o seu novo plano, com a sua nova ideia, com o seu novo trajeto ali para chegar no seu objetivo. Comecei ali a empreender na área, começaram a surgir alguns desafios ali, alguns clientes, tudo mais, eu tava começando, então foi muito legal, eu tava empenhado, estudando pra caramba, eu entrava 6, 7 horas da manhã, saía meia-noite, 1h da manhã lá da oficina, tava ali num hiperfoco, num estado de flow, aprendendo. Passou o primeiro mês, muito massa, cara, da hora, não tinha visto tanto retorno financeiro, mas tava legal. Passou o segundo mês também legal, mas daí, pô, o retorno, a falta do retorno financeiro começou a bater, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar equipamento, enfim, tinha que pagar um monte de coisa. Passou terceiro mês também já não foi indo, tal, eu comecei a me desentender com o meu sócio. 4º mês, o projeto acabou se encerrando. Pois é, começou muito lindo, mas identifiquei ali que não era mais pra mim. Eu não consegui mais seguir naquela linha, porque parou de fazer sentido. Então, além de algumas coisas externas que aconteceram, falta de cliente, desentendimento com o sócio, eu também já não tava mais me identificando com aquilo. E é muito louco. Por que eu quero trazer isso pra vocês? Porque essa é a flutuação da vida. Essa é a flutuação da vida. Então, é isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Mas só pra encerrar. Então,
que aconteceu? Demos fim ao projeto. Tava lá o Eduardo novamente, com as mãos vazias e uma vontade de vencer, uma vontade de fazer alguma coisa produtiva, que essa nunca deixou de existir. Essa sempre esteve ali presente comigo. E foi ali, nesse momento, que eu comecei a fazer o que eu faço atualmente e foi uma das melhores descobertas da minha vida. Então eu comecei a trabalhar com o digital, comecei a me habituar com algumas ferramentas de inteligência artificial, já estava utilizando ali no meu antigo trabalho na concessionária, bem de leve. E aí na parte quando eu comecei a empreender também estava utilizando para aprender algumas coisas, mas comecei a me aprofundar muito mais. Comecei a fazer alguns sites, comecei a estudar sobre gestão de tráfego, comecei a estudar sobre posicionamento digital como um todo. E cara, ali me veio mais uma nova grande ideia. Vou abrir uma agência de marketing. Então tem muito profissional aí precisando, muita empresa precisando. Eu tenho aqui a minha capacidade de aprender, aprendi já um monte, tô pronto, vou aplicar. E aí comecei esse novo empreendimento. Comecei aí mais um novo rumo, que é o que eu tô atualmente agora com alguns ajustes, né? E ali comecei a minha jornada. Então ali aprendi muito sobre vendas, aprendi muito sobre o trabalho em si que eu ia prestar. Comecei ali a prospectar, consegui alguns clientes, gerei resultado para esses clientes. Essa carteira de clientes foi se expandindo e cá estamos hoje com a minha agência de marketing. E agora também eu tô abrindo um braço muito forte na parte de automação e criação de sistemas envolvendo a IA. Então é isso que hoje eu tô fazendo. E cara, sinceramente, eu tô preparado. Se vier novamente alguma coisa que faça eu sair desse caminho, eu vou persistir. Então, eu hoje defini que é o que eu quero e isso aqui eu vou persistir. Mas, se eu precisar mudar, se a vida me mostrar outra coisa, tá tudo bem, eu vou aceitar. E é isso que eu aprendi nessa trajetória. E é isso que eu quero passar pra vocês aqui hoje. A gente tem que aceitar esse fluxo da vida. A gente tem que aceitar que não é uma linha reta. A gente até pode fazer planos, mas esses planos, eles vão ser quebrados uma hora ou outra. De uma forma grande ou de uma forma um pouco menor. Mas os planos, eles vão ser quebrados. Então, não adianta, gente, não adianta a gente se fixar muito numa coisa só. A gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter meios para alcançar os nossos objetivos, mas a gente não pode ficar com uma mentalidade engessada em uma coisa só. Quantas pessoas, por ter ali um único caminho, o qual acham que é o único possível para alcançar seu objetivo, passam uma vida infelizes. Cara, tem muitas formas, muitos jeitos de você alcançar os seus sonhos. Não é só fazendo, talvez, uma faculdade. Talvez não seja realmente empreendendo. Eu falo do empreendedorismo, mas eu me encontrei nisso. Talvez você se encontre trabalhando numa empresa de uma outra pessoa, mas dando o melhor de si ali. Então existem muitos caminhos. E a vida, ela vai trazer ondas. O mar, ele pode estar calmo. As ondas, elas virão. E o que eu quero te passar aqui? Cara, surfe-as. Não se afogue. Não se afogue nessas ondas. Deixe para surfá-las. Aproveite, se divirta enquanto as ondas virem. Você tem esse potencial. Você tem essa capacidade. Olha para mim. Olha o tanto de coisa, apesar da minha pouca idade, olha o tanto de coisa que se passou. E eu aprendi a surfar. Aprendi a surfar e a minha vida hoje é divertida, cara. Só que ela já foi uma vida de lamentações, já foi uma vida de reclamação. Hoje ela é divertida porque eu aprendi a surfar. Então toda dificuldade, tudo que vem, eu entendo que é pra minha melhora, é pro meu desenvolvimento. E por mais que dê uma movimentada brusca, eu vou me encontrar. Eu vou surfar nessa onda e depois eu vou me encontrar, porque o mar, ele sempre vai ficar calmo, num momento ou em outro. Então, hoje eu faço coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei que eu ia estar fazendo treinamentos comerciais para os meus clientes igual eu faço. Eu nunca imaginei que eu ia ter desenvolvido um protocolo de desenvolvimento pessoal para ajudar outras pessoas a melhorarem a sua vida. Eu nunca imaginei que eu ia fazer coisas desse tipo e hoje eu tô fazendo. E você pode também fazer coisas incríveis. Você tem um potencial ilimitado de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode... Cara, se um dia te falaram que você só presta pra fazer uma coisa só, cara, manda essa pessoa a merda. Não literalmente, mas na sua cabeça. Mande essa ideia que implantaram aí a merda. Você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. É só você baixar a cabeça, se dedicar, que você consegue. Você é capaz. Você é capaz. Tô aqui pra te falar isso. E eu comentei agora brevemente sobre o protocolo de elevação mental, que é um protocolo de desenvolvimento pessoal. Cara, se vocês quiserem saber um pouco mais, se vocês gostaram aqui da minha abordagem, as aulas do protocolo, elas são basicamente desse mesmo jeito, tá? Vai estar aqui o link na descrição, acessem ali a página, tem todas as informações que vocês precisam saber. E vai ser um prazer poder conduzi-los numa jornada do desenvolvimento pessoal para tornar a vida de vocês
melhor. Então, pessoal, só para finalizar aqui esse vídeo, acredite em você. Acredite no seu potencial e sim, você pode surfar nessas ondas que a vida te mandar. Você não precisa ser aquela pessoa que se afoga. Então, fiquem com Deus, de uma alma humana para outra alma humana.